A paz do Senhor a todos os irmãos que, de uma forma ou de outra, vão ouvir e ver este vídeo. Eu quero trazer da parte de Deus algo que Ele me mostrou há alguns meses atrás. E guardei no meu coração, porque nós soubemos que a última hora e Jesus está voltando. E o Senhor está preparando os seus para o arrebatamento da igreja. A palavra do Senhor nos diz no livro de 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Mas para nós, que acreditamos no poder do nome de Jesus, cremos que Ele fala da maneira que Ele quer e da forma em que Ele quer, porque Ele é Deus. Estava eu num momento um pouco difícil no meu ministério, pois sou pastora, sou missionária na Europa. O Senhor tem me enviado para cá, já estou aqui há alguns anos. E aqui os irmãos sabem que é bem difícil, bem mais difícil, né, do que o nosso país de origem, que é o Brasil, para fazer a obra do Senhor. E chegou um certo momento em que eu disse, eu não vou me aprofundar tanto, porque o Senhor me usa na área de libertação, e aqui o povo não tem o hábito de ver trabalhos de libertação. Então eu me apostatei um pouco do meu trabalho. E o Senhor, certa noite, me deu um sonho. E nesse sonho o Senhor me mostrava, eu estava saindo de um local, na minha vista, no meu ver, naquele momento que eu olhei para trás, eu saía de um lugar fechado, muito escuro, como se fosse um parque muito grande, só para vocês entenderem. Mas ele era muito escuro, e eu saí correndo daquele local, e quando eu saio correndo numa estrada, que eu olho, estava tudo escuro, mais escuro que lá onde eu estava. Tudo escuro, tudo sem ar, sem vida, as árvores não se mexiam. Foi um momento de terror. E eu me olho, eu me vejo como se eu estivesse amarrada em uma árvore. Como se o tronco daquela árvore cresceu todo ao redor de mim e eu não tinha força para me mover. Eu apenas movia a minha cabeça. Naquele momento de angústia, de escuridão, de treva, eu olhei para o céu e pedi misericórdia para o Senhor. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim? O que está acontecendo? E quando eu ergui minha cabeça para o céu e pedi misericórdia para o Senhor falou ao meu coração, Margarete, foi o arrebatamento e tu ficou. E eu comecei a gritar, Senhor, por que eu fiquei? Se eu não me desviei da tua palavra, se eu não me desviei do evangelho, eu continuo te adorando, por que eu fiquei? E o Senhor falou comigo, porque eu não tinha feito a obra como Ele tinha mandado eu fazer, por isso eu fiquei. Irmãos, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que ouviram falar do arrebatamento da igreja e não se prepararam, vai ser triste. Vai ser triste a angústia, a dor, o grito de socorro e não vai mais adiantar. Naquele momento eu olhei para o céu e disse, tem misericórdia de mim. Me dá mais uma oportunidade. Me dá só mais uma oportunidade para mim fazer a tua obra. Para mim fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Naquele momento, Ele disse para mim, Margarete, falta 2 segundos para o arrebatamento, corre. E Ele me tirou daquele local que eu estava agarrada, daquele tronco de árvore que cresceu todo ao redor de mim. Ele me tirou dali. Ele me disse, vai. Naquele momento, eu comecei a voar.
cheia do Espírito de Deus. Eu flutuava porque eu estava tomada pela glória do Senhor, porque Ele tinha me dado mais uma oportunidade para que eu pudesse pregar o Evangelho, para que eu pudesse ganhar almas para Ele. Naquele momento de alegria, naquele momento em que Ele me deu mais uma oportunidade, eu comecei a voar e eu comecei a passar de cidade em cidade. Eu flutuava a uma altura da terra e eu olhava para baixo e eu via bares, eu passava por bares e quando eu olhava para aqueles bares, eu via demônios sentados com eles nos bares, sentado, conversando, estava ali junto com eles. E eu chegava até a frente, gritava e dizia: vocês não estão vendo? Vocês não estão enxergando que o inimigo das vossas almas está com vocês, está junto com vocês? Naquele momento, aqueles espíritos me viam e vinham todos para me pegar, para avançar em mim. E eu voava. E eu ia voando. Dali um pouco eu passei novamente por um grupo de pessoas, todas indo em uma direção só, num caminho escuro, muito escuro. Naquele momento eu vejo eles acompanhados por muitos espíritos malignos que estavam junto com eles. E eu queria avisá-los. Eu chegava perto deles e eu dizia: vocês têm que ver, vocês precisam abrir os olhos espirituais de vocês, pois o inimigo das vossas almas está junto com vocês, estão levando ao abismo. Naquele momento, novamente eu via que aqueles espíritos maus voavam até mim para me matar. E o Espírito Santo me levava a uma altura onde eles não conseguiam chegar. E isso foi uma longa distância. Eu passando de cidade em cidade, o Senhor me mostrando, se repetindo a mesma coisa, o mesmo sonho. Aqueles espíritos com as pessoas, sentado como se nada houvesse, ninguém via. Tudo era natural, tudo era normal. Mas eu conseguia ver. Quando eu me deparo com um outro local onde que todos iam entrando, e na porta daquele local tinha um homem de branco. Ele, como se ele transmitisse paz, e ele chamava aquelas pessoas para entrarem ali. E eu pensei, eu vou entrar também. Quando eu me deparei perto, como o Espírito Santo estava me levando numa elevação muito alta do chão, que eu parei por cima daquele local onde estava aquele homem, estava entrando muitas pessoas por ali, sendo enganadas por aqueles demônios, por aqueles espíritos. E eu gritava para que eles ouvissem que eu queria ajudá-los, que eu queria mostrar que o caminho que eles estavam era o caminho que estava levando à morte. E que aquele homem estava enganando eles. E eles todos estavam entrando naquele local. Era um local de livre acesso para quem quisesse entrar. Mas era um local que quando eles entravam para dentro já era escuro. Mas eles não percebiam. Naquele momento eu gritava, eu chorava para que eles me ouvissem. Mas ninguém me dava ouvido. Naquele momento eu paro, eu não tinha mais o que fazer, porque eles não me ouviam. E eu vou até um outro homem em que estava trabalhando. Eu não vou dizer o nome desse homem por ética, mas é uma pessoa bem conhecida. E este homem estava lá trabalhando e o Senhor me disse para mim, ele não está enxergando, ele se diz ser um homem de Deus, ele não está enxergando que dentro dele e junto com ele há um espírito muito mau. Naquele momento eu olhei para ele e eu disse, você quer ser liberto? Ele não gostou, ele disse que ele já era liberto. Eu disse, não, você não é liberto. Você precisa se converter ao Senhor, você precisa de Jesus. Mas ele não me deu ouvido. Ele não quis ouvir-me. E ainda ele se levantou contra mim, dizendo que não era verdade que eu estava falando. E o meu coração partiu de dor
de ver aquelas pessoas indo ao abismo, de ver aquele homem que se diz crente junto com o inimigo das suas almas, junto com ele ali, o inimigo das nossas almas, junto com ele, fazendo a morada com ele dentro da casa dele. Ele não via nada, porque ele estava cego espiritual. Quando eu me despertei daquele sonho, eu caí de joelho e comecei a orar. E pedi ao Senhor, e agradeci ao Senhor em primeiro lugar, por apenas ser um sonho, e por Ele me dar mais uma oportunidade de eu poder ganhar almas para o seu reino. Quero novamente enfatizar aqui, ao meu ver, estava tudo bem na presença do Senhor. Ao meu ver, estava tudo ok, porque eu apenas não queria orar por libertação, porque eles não têm costume aqui. Mas o Senhor, quando Ele nos leva para um lugar, Ele nos leva para fazer a diferença. Soubemos que virá luta, perseguição. Nós soubemos disso. Mas também nós soubemos que o Espírito Santo está conosco. Deixo este vídeo de alerta para você que parou de fazer a obra. Para você que disse, eu vou parar um pouco. E venho dizer para você, Jesus está voltando. Ele disse para mim, corre, falta 2 segundos para o arrebatamento da igreja. Eu estou te dando mais uma oportunidade, corre. Eu quero dizer para você também, te desperta, tu que dormes, acorda, Jesus está voltando, o arrebatamento da igreja está aí. Quero dizer para você, se coloque nas mãos do Senhor, não importa a circunstância, tenha certeza que Ele está contigo, Ele não te abandona, Ele estará contigo todos os momentos. Muitos não vão acreditar no que você vai falar, mas não importa. O importante é que você está sendo uma testemunha viva do Senhor, aonde Ele te colocou. Ali você vai brilhar como luz, vai resplandecer nas trevas. E saberão um dia que por ali passou um profeta de Deus. Deixo esta palavra para vocês e digo, se preparem, Jesus está voltando. Digo para vocês que se afastaram dos caminhos do Senhor, voltem enquanto é tempo, antes que a noite venha, a qual você não pode mais fazer nada. O tempo é hoje, o tempo é agora. Levanta tu que dormes, e Cristo vai te resplandecer. Aleluia. Deus os abençoe. Eu senti de passar esse sonho, porque marcou muito no meu ministério. E com certeza Deus vai falar com você também. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos que vão ouvir e guardem no vosso coração como ouro precioso, porque muito em breve nós estaremos todos juntos na glória com o Senhor.